Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. No Brasil, existem diversos meios que são empregados que estão fora, são inconstitucionais. Estamos vendo no Brasil células de crime organizado se instalando em todo o Brasil. Nós não podemos permitir que isso aconteça, mas também não podemos ignorar que isso esteja acontecendo e que está criando vida e raízes no Brasil. Em todos os estados, sabemos muito bem que o crime organizado ele se expandiu e ficou robusto em termos financeiros. E temos agentes públicos que combatem o crime que está no caderno do crime organizado. Temos que ter respeito pelas forças públicas, mas temos também que saber que as diretrizes que muitas vezes tem e tinha que ser praticado para que as forças policiais pudessem ter uma robusta ação contra o crime organizado, também tem uma robusta ação do crime organizado para que isso não possa acontecer. Nós não estamos falando com pessoas inocentes, nós estamos falando com pessoas que têm um conhecimento e que recebem ordem para que isso possa ser praticado. Nós temos hoje no Brasil, em quase todos os estados, organizações criminosas que têm um braço direto ligado com o PCC. É uma organização poderosa, é uma organização que tem dinheiro, uma organização que está mudando o Brasil, fazendo políticos, investindo em células que não têm. Aonde o braço do Estado não chega, essas organizações criminosas chegam. Onde ali tem um prato de comida, nós temos ali uma escolinha que não é para ensinar a matemática, o português, geografia, estudos sociais. Ali nós temos uma escola do crime para ensinar aquele jovem a ser fogueteiro, depois ser um gerente de boca, depois ser um pequeno traficante, depois até chegar a um topo maior. Essa é a escola que muitas vezes, e assistimos isso dentro do crime organizado. Isso é porque a força do Estado, ela não atua naquele lugar. E por que não atua? Porque existe também a forma de se fazer com que as forças policiais não possam ser envergonhadas através de mídia, através de pequenos movimentos, pequenos acontecimentos que as pessoas dizem que a polícia agiu com rigor, ou a polícia agiu com violência, ao invés de agir com rigor da lei, não, agiu com violência e causou danos. De forma que não julgamos o crime hoje no Brasil, isso está cravado na nossa cabeça. Quando uma mídia diz que a polícia não usou, não foi usado no rigor da lei, mas foi usado com violência, a gente já assiste que houve uma arbitrariedade. O que, na verdade, somos todos nós arbitrários quando temos que fazer ou quando temos que julgar. Julgamos as pessoas por pessoa e não pelo crime. Isso está em todos os setores da nossa sociedade. Sempre olhamos para as pessoas, coitadinho, nossa, e julgamos. A justiça julga pelo que a pessoa é e não pelo que a pessoa cometeu, não pelo crime. Tanto é que quem paga a prisão perpétua é o que foi assassinado, é a que foi estuprada, é a que foi roubada, é a que foi assaltada, que teve sua casa arrombada. Essas pessoas estão perpetuamente com trauma, traumatizada e que não tem ninguém que possa assistir, a não ser uma sociedade ignorante que diz, olha, coitadinho. E algumas pessoas até exageram um pouco. Mas que na realidade nós não estamos vendo a violência, nós não estamos vendo a prática, nós não estamos vendo o resultado dessa violência. Muitas vezes é um estupro, muitas vezes é uma agressão física, é uma lesão corporal. Muitas vezes a gente vê pessoas que tiveram a sua dignidade violentada. E a gente vê isso, e quando a polícia age com o rigor da lei,
Tem pessoas que julgam a pessoa humana. Ai, tadinho, ele tem sangue, ele tem uma alma, ele tem um corpo, ele tem um coração, tem uma mente, tem uma mãe, tem um filho. Tem, mas essa pessoa não pensou em destruir também uma alma, uma mãe, um filho. Estamos vendo esse tipo de acontecimento que está alcançando toda a nossa sociedade. E isso é perigoso, muito perigoso, porque nós temos que ter verdadeiramente um discernimento de fazermos o juízo entre uma pessoa e o seu companheiro que praticou o seu mal. Não é possível que as pessoas não possam compreender. É só você se libertar dessa coisa, desse paradigma, desse dogma que as pessoas têm de religião, de política, que você vai começar a entender que tem que ser colocar em prática é a nossa Constituição e a nossa justiça. Pequenos crimes como bater carteira, fumar maconha, começa com isso, depois de você estar fazendo coisas maiores. E já assistimos pessoas dizer que vamos desencarcerar esses pequenos crimes. E esses pequenos crimes que são cometidos é que começam os grandes. Numa escola você começa a ler com a professora ensinando o A, B, C, daqui a pouco você está escrevendo uma palavra. Então são com pequenos atos, sejam corretos ou criminosos, que você começa a atingir ao topo. E ao topo a gente tem aquele detalhe. O crime organizado, que você chega ao chefe do crime, você recebe ordem para liquidar até sua mãe. E ele tem que fazer isso. Então nós temos também a polícia que está aqui para abater esse tipo de comportamento. Se trocar tiro com a polícia, alguém vai ter que morrer. Eu prefiro que seja o bandido e não o policial. Mas isso a gente está assistindo na sociedade que desde os tribunais de justiça que as pessoas julgam pelo crime. O cara senta no banco do réu, o advogado o torna anjinho, um querubim. E as pessoas estão vendo, e se morre a imagem de uma estrela no céu. Esse mesmo ato da estrela no céu, quando são ditos lá fora, dentro de algumas organizações religiosas, as pessoas dizem assim, tá vendo? Olha só, nem todos vão para o céu. Quer dizer, há uma hipocrisia generalizada que nós não sabemos, por isso que na época atual, não julgo para não ser julgado, porque chegamos a uma conclusão de que nós não sabemos nem o certo nem o errado. Essa é a conclusão que se diz aquela palavra. Aquela palavra foi dita naquela época para os dias atuais. Porque você dizer, ah não, vamos salvar. E as pessoas que morreram? Como é que fica? Ah, essas pessoas ninguém conta não. O que importa é essa daqui. Não, nós estamos vivendo sobre regras de uma instituição, estamos vivendo sobre a regra de uma Constituição. Essa Constituição ela tem que ser posta em prática. Estamos vivendo sobre uma moeda que tem um lado que a gente pode compreender quando se tem entendimento ou que quer ter um entendimento, e temos um lado que nós temos que pôr em prática. E pôr em prática a nossa Constituição, nós vamos ter dores, nós vamos sofrer dores, nós vamos ter momentos difíceis para decidir, mas nós temos que colocar. Nem todos que respiram pode ter o cuidado de cuidar da respiração de outros. Então a gente está vendo isso, a gente simplesmente vê uma sociedade desequilibrada, uma sociedade que precisa de um equilíbrio, uma sociedade que precisa de regra, uma sociedade que precisa entrar nos eixos. E nós estamos assistindo de uma forma generalizada a mesma condição que eu digo que todos os partidos são corruptos e todos os partidos são quadrilha, porque recebem dinheiro e são exigentes que têm que receber dinheiro daquilo que nos assiste, saúde, segurança. Então eles recebem esses dinheiros são divididos entre si. Para assaltar, para receber, para formação de quadrilha, para roubar o que aconteceu no Brasil. E estamos assistindo também a algumas instituições, pessoas que vê a pessoa, ao invés de ver o crime que foi causado, não, vê a pessoa, não. Por isso que temos que ter muito cuidado em relação aos escândalos. Os escândalos vêm e você não sabe por onde. Você traz uma pessoa que de repente coloca naquele lugar e o escândalo estoura, e é aquele local que vai ficar sujo. E as pessoas não estão preocupadas com isso. Meu caro, melhor ficar calado. Se você não tem discernimento do certo e do errado, se você não tem discernimento das coisas, de como fazer uma diferenciação de atos e não de pessoas, você está perdido. Você vai acabar trazendo problema para sua cabeça. Então, é melhor que
as pessoas possam se sentir à vontade para dizer, ou mesmo fazer conforme está escrito na palavra. Julgai a vós mesmo, se já não está reprovado. Quando você começa a colocar o culpado por inocente, o inocente que é culpado também vai te julgar como inocente. Então são dois culpados. Pense nisso, tá? Você está colaborando para ser mais um culpado. Então, cuidado com o que se fala, ou cuidado com o que você pensa quando você não tem discernimento, tá? Dá uma voltinha. Tem um livro que eu gosto muito, mas dá uma voltinha lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 5, de você julgar ou mesmo ter juízo entre um homem e seu companheiro. Se você perdeu isso, por isso que você consegue falar tanta coisa desnecessária e que é alvo de muita conversa. Errou, tem que pagar. E Deus não toma o culpado por inocente. Um abraço.